Clube do Remo, o Leão Azul de Antônio Baena é notícia aqui na Liberal. Leão que já está com o Fernando aqui trabalhando em Belém, né? Vai ser apresentado, volante do Clube do Remo. Fui estudar as características. Edson Fernando, né? Edson O que o Fernando. Feliz manda, cara. De figurinha que ele tem Desse ano. Maníaco, né? esse ano. É um maluco. Seguinte, bora lá falar do Leão Azul de Antônio Baena. O Leão que já tá com seu volante aqui em Belém. Ainda não foi apresentado de forma oficial, mas ele não tá só passeando. Então ele já tá trabalhando nas dependências da equipe do Clube do Remo. Fui estudar um pouco a característica do jogador, que foi quase como titular, não é? Nesse ano. Ele termina a temporada não como titular na equipe dele lá na Ucrânia, mas faz a totalidade quase toda dos 38, são 34 jogos da Liga Ucraniana, são 18 times. Ele fez os 34 jogos, acho que 70%, 80% ele fez como titular, não é como titular na equipe ucraniana. Karpat. Isso, no Karpat. E ele tem uma característica que lembra o Patrick Picanha, nosso Patrick X-filezão, né? Da equipe azulina. E esse é o caminho, né, meninos? Tentar pegar jogadores que querem retornar ao futebol brasileiro, querem voltar a jogar a primeira divisão, tem experiência na primeira divisão, e o Remo foi atrás desses atletas, está indo atrás, né, desses atletas. A informação que eu tive hoje com o Galeano está muito perto já do Remo e deverá fechar com a equipe azulina. De todos os nomes que foram abordados, o que eu mais gostei foi do Galeano, tá bom? Também. O Galeano é bom jogador. Se vai render aqui em Belém o que ele fez no Ceará ano passado, aí são outros 500. Mas que é uma contratação que, na minha visão, a direção do Remo tá acertando. Tá. Quero saber a opinião de vocês. Essa é a diferença, né, Rodolfo? No final das contas, a diferença de você contratar um jogador que tá jogando no futebol brasileiro, ou então tá nas grandes ligas, sei lá, tá na Espanha, tá em Portugal, e você contratar um cara que tá no leste europeu, por exemplo, um cara que tá na Ucrânia, por exemplo, é de que o torcedor ele não vai ter aquele contratamos o Edson Fernando, porque ninguém tá vendo o Edson Fernando jogar. Nem os próprios ucranianos estão vendo o Edson Fernando jogar, porque os jogos no campeonato ucraniano estão sendo todos de portões fechados. Então é muito difícil, primeiro, de você ter informações sobre o estado do cara, se o cara tá correndo muito, se o cara tá correndo pouco, porque às vezes até as plataformas de scout não se fazem presentes nas partidas para fazer o devido scout. E o Galeano, por exemplo, a gente viu a temporada passada, apesar do rebaixamento do Ceará, ele correndo, ele fazendo gol, ele dando assistência, ele sendo uma peça importante do Ceará. Então, é lógico que a contratação do Galeano vai gerar mais repercussão que a contratação do Edson. Aí você vai para uma outra situação. O Edson está fora do futebol brasileiro já faz pelo menos uns 4 ou 5 anos, porque ele foi emprestado para o Atlético Goianiense, jogou a Série A aqui, a Sul-Americana também, depois volta para a Ucrânia. Ele passa 2 anos também jogando no Juárez do México, que joga a primeira divisão mexicana, que também é uma liga alta. Mas quem passa por esse processo de adaptação sabe que é muito difícil você, depois de tanto tempo no futebol do exterior, voltar ao futebol brasileiro. Precisa ali de pelo menos uns 4, 5 jogos entrando, tendo minutos, para você poder se readaptar à realidade. Quer um exemplo? Adailton. O Adailton fazia gol de pênalti adoidado, mas o ritmo de jogo parecia que era um pouco diferente. E nem tão diferente assim, porque a liga japonesa é uma liga muito rápida, com futebol muito de poucos toques, né? E de muita exigência física. Mas, por exemplo, quem vem do futebol mexicano, o Lucas Maia do Paysandu, por exemplo, demorou um tempo para se adaptar. Porque ele não jogava há 6 meses e quando ele jogava lá pelo México. O Joel Cruel, lembra da história do Joel Cruel? Que ele demorou um tempão porque ele estava se adaptando ao calor e tal. São situações bem parecidas. O próprio Léo Andrade. O Léo Andrade estava na 2ª divisão da Coreia. E eu não duvido que seja um grande zagueiro. Só que aqui no Remo ele não deu liga, porque a primeira impressão que ficou dele
foi de um zagueiro muito lento, de um zagueiro que não sabia sair tanto com a bola, porque não é essa característica do futebol que ele estava jogando. E aí acabou que ele não conseguiu se consolidar na posição, que era um zagueiro canhoto que o Remo tanto precisava. Então a minha maior preocupação em relação ao Edson é exatamente essa. Saber como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro, estando 4 anos de fora daqui. Mas essa questão de adaptação é que pesa mesmo, Luizinho. O último clube dele aqui no Brasil foi o Atlético Goianiense. É importante a gente lembrar que ele é um pouco coringa também, porque ele atua na lateral direita, apesar de não ser a posição de origem. Falo isso do Edson, tá? Então, hoje, tudo que o Remo precisa em relação ao trabalho do Condé é um aval dele, uma indicação dele ou alguém com a aprovação dele. Então, assim, hoje, analisando a polivalência, porque inclusive avaliando, né, o histórico do atleta, repito, que atua também como lateral direito, dependendo ali das circunstâncias da partida. Só que hoje o Remo, por exemplo, além de, eu não falo que tá bem servido, mas o Remo tá tentando se encaixar e parou no melhor momento. O Remo parou no melhor momento quando tava crescendo, veio a pausa pra Copa. Mas aí, por exemplo, se a gente parar pra analisar hoje, o Patrick, com o Pico que não tá sendo utilizado, e a gente tem um pouco mais lá na frente um Vitor Bueno que hoje pode ser muito mais um centroavante do que aquele meia que flutua entre as duas últimas linhas adversárias. Então, olhando pra direita tem o Matheus Alexandre, tem o Marcelinho, aí chega mais uma opção para reforçar esse lado. E quem sabe ser útil com esse trabalho do Léo Condé. Mas é sobre a velocidade desse processo. Porque quando você passa muito tempo fora, é uma situação. Quando você passa muito tempo fora, no futebol ucraniano, por exemplo, onde você vem do frio, onde você vem de algo completamente diferente, de um inverno amazônico e de um verão amazônico, isso aí muitos atletas acabam sentindo. Teve um atleta que eu achei que fosse deslanchar e tal, mas começou muito bem, que foi o caso do Zé Ricardo. O Zé Ricardo tem todos os defeitos, eu já falei várias vezes que ele se acha o Pirlo, gente boa Zé Ricardo inclusive, mas ele meio que vai perdendo um pouquinho aquela identidade do exterior quando ele começa a atuar, mas ele vem pelo Parazão. Só que ele já estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí tem uma série de decisão errada também que ele prejudica o Remo. Mas ele se adaptou muito rápido. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Zé Ricardo ele se adapta muito rápido. O que o torcedor não concorda com o Zé Ricardo são as decisões. Mas que ele não se adaptou, isso aí a gente não pode dizer. O problema é, o Galeano pra mim é uma contratação pronta. Se o Remo jogar já contra o Corinthians no dia 22 de julho... aí vamos ver se o Galeano já vai estar regularizado, porque a partir do dia 20 de julho a janela já abre e já pode regularizar de forma ali formal mesmo. Agora, o Edson tem uma questão de adaptação, então ele já chega com uma barreira. O primeiro obstáculo dele vai ser quebrar essa barreira, e não é agorando não, é porque é a realidade de quem joga aqui em Belém.